nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Sabe o que vai acontecer? Em breve Jesus, o céu vai aparecer e todo joelho se Todo dobrará, joelho, toda e língua, toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Você pode declarar com toda a sua Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele é aguardado, ele está às portas e ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva para morar com ele. Ele já preparou o lar, ele já preparou o lar, e em breve, muito em breve, hora vem, Senhor, está chegando a hora, quando ele virá nas alturas para encontrar com a sua noiva. E se você é a noiva dele, que espera por ele, que anseia pela vinda dele, abra o seu coração, levante a sua voz e diga: Maranata, hora vem, hora vem, hora vem, hora vem. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Nós estamos felizes porque mais um dia o Senhor fez para que pudéssemos estar na casa dele, e aqui é o melhor lugar, não é? Para você estar, é um lugar para você pertencer e não frequentar, mas um lugar para você buscar a Deus, receber apontamentos de Deus. E nós temos esses minutos aí juntos para nós meditarmos na palavra, e eu já gostaria de que você abrisse a Bíblia em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nós estamos numa série de mensagens. Cadê minha caneta? Perdi minha caneta. Está aqui? Obrigado. Obrigado. Nós temos numa série de mensagens, Janelas de Deus para uma Nova Visão. Falamos a semana passada sobre Abra a Janela dos Sonhos. E hoje vamos falar sobre Abra a Janela de Deus para receber a visão do Senhor. Então vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Vamos ler de novo? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode dar glória a Deus? Muito bem, bênção demais. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre abrindo a janela de Deus para receber uma nova, uma nova visão. E como diz o texto de Gênesis 8:6, estamos nos baseando nessa série através desse texto, que diz: passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Então, diante disso, queridos, nós estamos compreendendo da parte de Deus que para viver o novo de Deus precisamos ter um posicionamento espiritual. Não adianta nada nós querermos crescer, nós queremos fazer algo diferente, se nós não nos posicionarmos diante de Deus, diante dos homens, e realmente fazer coisas diferentes, ok? Mas na direção de Deus. Tem muita gente fazendo coisas que não tem nada da direção de Deus. Então o Senhor quer nos direcionar como seus filhos para vivermos sonhos dele, para vivermos uma nova visão. E diante disso que eu estou falando, todos nós gostamos de janelas, né? Eu disse até uma ilustração semana passada, que como é gostoso quando você abre a janela, ou quando você acorda, você abre a janela, e o que vem? Vem uma brisa nova, vem uma paisagem, vem luz, não é? Você está no ambiente escuro, você abre a janela, entra a luz, né? Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o Pai das luzes, não é? Nós não estamos na escuridão, Ele tem luz para nós, tem uma direção para nós, e janela é muito importante. A janela nos traz a ideia de visão, de ar, de beleza, de possibilidades, de acessos, não é? De movimento, de saúde, não é? Então nós precisamos viver esse inédito, algo novo da parte de Deus. E como diz aqui Khalil Gibran, né? É um artista, ele diz assim, um livro é como uma janela, quem não o lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção que muitas vezes você está vivendo a sua vida olhando só parte da paisagem, não é? Está com uma visão meia turva, meio ofuscada, meia embaçada, e o Espírito Santo quer realmente trazer clareza para vivermos essa visão nova de Deus, esse direcionamento novo de Deus, ok? Então, tenho certeza absoluta que Deus tem janelas para uma nova estação na sua vida, né? Deus tem novas janelas, novas possibilidades. Queridos, lembre sempre disso, janela se abre para o lado de dentro. Então quem tem a possibilidade, a oportunidade de viver o novo de Deus, sou eu e você, porque Deus já deseja que vivamos o novo dele, que vivamos uma nova visão. Agora quem precisa abrir a janela somos nós, porque Ele já nos deu chaves especiais para vivermos esse novo de Deus e o melhor dele na nossa vida. Amém, igreja? Como eu creio, igreja, como eu creio, como eu tomo posse disso, dos sonhos de Deus, da visão nova de Deus, porque quando Deus nos dá uma visão,
Muitas vezes nós não entendemos de forma absoluta. Ele vai descortinando, Ele vai nos ajudando a viver o novo dEle. Por isso precisamos estar dispostos. É você quem abre a chave, não é terceirizado. Não é terceirizado, é você que abre, é você que se posiciona, e é você que vive. Ele quer viver, Ele quer fazer com que eu e você vivamos o novo dEle. E hoje, abra a janela de Deus para receber uma nova visão. Se você puder abrir a sua Bíblia, que é o texto base, onde nós vamos falar nessa noite, segundo livro de Reis, segundo Reis 13, segundo Reis 13, capítulo 13, a partir do versículo 1, segunda Reis 13, do 1 ao 21, presta atenção nesse texto, eu quero que você preste mais atenção, que eu vou ter que correr um pouquinho, irmãos, por causa do horário, ok? Por tudo aquilo que aconteceu hoje, mas nós vamos ser muito abençoados pela palavra, amém? Vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 13, verso 1 ao 21, no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer, e não se afastou deles. Verso 3, por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. Verso 7, de modo de todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados da infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Verso 8, os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Agora vamos falar um pouquinho do reinado de Jeoás, não é? Que sucedeu o seu pai. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel e Samaria, e reinou 16 anos. Seu pai 17, o filho 16. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. 12. Os demais acontecimentos do reinado de Joás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Joás descansou com os seus antepassados, e Jeroboão sucedeu no trono. Joás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque.
Em seguida, verso 18, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Amém. Amém? Milagre sobrenatural. Mas entenda uma coisa, queridos, o que nós vamos falar aqui. Diante de um legado de pecado, daquilo que não agradava o coração de Deus, de janelas erradas, de legados totalmente entregues à desobediência a Deus, Israel padecia. E diante de reinados, de um legado, de um reinado desobediente, chegou o tempo desse rei, onde um rei morreu, que é o nome do Jeocás, depois reinou Jeoás, e eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E quando um líder faz o que é mal diante dos olhos do Senhor, toda a congregação, toda a igreja, toda a liderança, todo o povo padece. Ok? Então, diante disso que nós estamos falando, há uma história muito relevante, porque diante de uma aflição, diante de uma consequência de um legado de pecado, o rei Jeoás, ele foi até Eliseu pedir ajuda, mas Eliseu já estava debilitado, Eliseu já estava sofrendo com a doença que o mataria, ok? Eliseu, o profeta Eliseu, um homem de Deus, e diante disso, diante da aflição do rei, ele chegou pedindo ajuda, porque estava percebendo que o seu exército estava diminuindo cada vez mais, estava no desespero, diante de tantas janelas erradas, e bate na casa de Eliseu, e Eliseu dá uma ordem. Ele diz o seguinte: olha, pega, primeiro vá para a janela que dá para o leste, pega o arco, pega a flecha e atira, toma uma nova posição, se posicione, rei, porque o povo está padecendo. Tem muita gente padecendo na vida porque não toma um posicionamento espiritual, não toma um posicionamento mesmo diante de um pecado, porque às vezes pensa assim: puxa, se eu deixar essa vida, se eu deixar esse pecado, ou se eu deixar de fazer aquilo no meio onde eu vivo, eu vou padecer, eu vou sofrer, eu não vou ter o prestígio que eu tenho, eu não vou ter o status que eu tenho, e é delicado. Então tem muitas pessoas que às vezes pensam que deixar um legado de pecado é sofrer, mas muito mais o sofrimento quando eu permaneço num legado de pecado, ok? O que nós estamos vendo aqui é literalmente isso. O texto diz, 2 Reis, diz assim, que a ordem é explícita: pegue o arco em suas mãos, se posicione, se levante, guerreiro, não fique aí se vitimizando, pegue o arco, se levante, homem, pegue o arco nas suas mãos, disse o rei Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, declarando, profetizando, disse: abre a janela. Para abrir a janela que dava para o leste e ia atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Quando nós recebemos, queridos, uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, nós temos o livre-arbítrio de obedecer ou não obedecer. Quando nós recebemos uma palavra dirigida por Deus, dada por Deus, de um homem de Deus, de uma pessoa cheia de Deus, nós temos o discernimento: puxa, eu vou obedecer ou não vou obedecer?
E todas as promessas de Deus, elas são condicionais, queridos. Você receberá de Deus se você obedecer. Porque Deus não é irresponsável, Deus não é o nosso mordomo, Deus não é o nosso garçom, Deus não é o nosso brinquedo. Então, quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós temos ali o livre-arbítrio de obedecer ou não obedecer. Mas se eu obedeço, eu receberei as promessas de Deus e aquilo que Ele deu, a visão que Deus tem para a minha vida. Se eu desobedecer, eu também colherei consequências da desobediência. Então, eu aprendo que toda janela aberta em nossa vida, olha aqui, ó, toda janela aberta em nossa vida é um chamado para fora, é para olharmos para fora. Muitas vezes nós estamos lá de dentro e a gente só chora, padece, porque só fica olhando para nós mesmos, sendo que Deus quer nos apresentar uma multidão de oportunidades. Sabe aquela questão de que só acontece comigo? A gente olha a grama do vizinho e fala assim: por que a grama do vizinho está tão verde? É porque ele cultiva. Por que a árvore do vizinho está cheia de fruto? É porque ele cultiva. Porque o casamento, o casamento da pessoa é florido? É porque cultiva. Por que a vida do irmão lá prospera? É porque ele cultiva. E aí você só olha os seus problemas, se vitimiza diante de si, mas não tem a capacidade de abrir a janela e olhar para aquilo que Deus tem para você. É para você uma nova visão, uma nova perspectiva. Tem gente que está tão preso a pecado, tão preso a problemas, tão preso em só olhar para si, que já está se definhando. Sendo que você precisa olhar para Deus. Deus está dizendo para nós: abra uma nova janela, mude de janela, mas abra uma nova. Amados, e diante disso, os 3 dias mais importantes da nossa vida. O primeiro dia é quando você nasce, você recebe a vida, você vem ao mundo. Você não vem ao mundo para sofrer, você vem ao mundo para ser alguém que Deus criou, ok? Mesmo numa natureza pecaminosa, porque tem o processo de aceitar a Cristo, de viver uma vida com Ele, um posicionamento com Ele. Quando você conscientemente o aceita, aí vem o segundo dia mais importante: você recebe propósito. Quando você aceita Jesus, quando você diz sim para Ele, sim para o governo dEle, quando você se diz sim para o reino dEle, a sua vida se transforma, e não é algo exterior, é algo interior, para que depois o exterior, ele vai sendo modificado também. E o terceiro dia mais importante da nossa vida é quando recebemos o nosso chamado, ou seja, a nossa missão de vida. Você não está aqui nessa terra para ser apenas um consumista. Você acorda, bebe, dorme, trabalha, paga conta, come, bebe, dorme, trabalha conta. Isso é um ciclo vicioso. Mas quando nós temos um chamado de Deus, quando olhamos para Deus e falamos assim: Senhor, Tu és o autor e consumador da minha fé, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, obrigado pelo dia que eu nasci, obrigado por conhecer o Senhor e obrigado por Teu chamado. Aleluia. E esta palavra é uma reflexão diante dessa história de um relato bíblico entre um rei e um profeta. E aqui nós vemos um contexto hoje da palavra, resumidamente, que o profeta Eliseu estava numa cama sofrendo de uma doença a qual ele morreria, mas a história fala dos reis de Israel, pai e filho. O filho pegou o legado do pai, o filho, ele tinha tudo para fazer diferente do que o pai fez, mas ele assumiu não só o legado do reinado, mas o legado dos pecados. Por isso que essa história de que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, não é para você. Essa história de que o meu pai, meu avô, meu tataravô, fazia e eu também faço. Quando o Espírito Santo, quando Jesus entra na sua vida, você é uma nova criatura nele. As coisas velhas se passaram, eis que tudo não é parte da sua vida, tudo se fez novo. Diga assim: tudo se faz novo.
Não, só para ensaio valeu, mas agora valendo. Tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. Tudo se faz novo. Então pai e filho, na história, fizeram o que era mal perante o Senhor. Queridos, 17 anos um, 16 anos os outros, quantos anos dá? 35 anos do povo padecendo por causa do pecado. E eu vou falar aqui qual foram os pecados. Então a primeira coisa para eu e você vivermos o novo de Deus, para abrirmos nessa noite as janelas de Deus, para receber a visão, primeiro, ande em santidade. Ande em santidade. Olha só o texto: e fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, levar Israel a cometer, ou seja, foi um ciclo de erros, de desobediência, de pecados, que foram corrompendo o povo de Israel, os líderes, os reis de Israel. Queridos, quem determina se você vai ser santo ou profano, não é Deus, é você. Porque Deus já determinou, sede santos, como eu sou santo. Amém, amados? Quem determina uma vida promíscua, que quer permanecer numa vida de pecado, é eu e você. Mas quando nós decidimos por Jesus, Ele nos ajuda nas nossas maiores dificuldades, irmãos. Quem tem problema com vício, Deus restaura. Quem tem problema com infidelidade, Deus restaura. Quem tem problema com droga, com pornografia, com coisas erradas, Deus restaura. É Deus que restaura à medida que eu me entrego. Então a Bíblia é bem clara, que o pai vivia, fazia o que o Deus reprovava. Aí veio o filho, e fez as mesmas coisas, as mesmas atitudes, o mesmo ciclo de erro. Quer ver uma coisa? Quer ser curado? Saia da sua autonegação. Diga, eu estou doente e preciso de ajuda. Não adianta você achar que você não precisa mudar em nada, que você é bom, que você é perfeito. Nós não somos. Nós precisamos romper com erros, com os maus hábitos. Tem gente que mente tanto, que quando fala a verdade ninguém acredita. Tem gente que se vitimiza tanto, que quando dá testemunho, todo mundo diz, amém. Então a verdade é de romper ciclos. Ande em santidade, não fique ligado, ou seja, fique ligado para não cair no pecado dos outros. E a história dos reis de Israel estão cheias de citações aqui na Bíblia que nós lemos, queridos, depois de 3.000 anos desse acontecimento. Nós estamos reunidos aqui, dia 12 de novembro de 2023, falando sobre estes reis, falando sobre esse profeta, falando da palavra de Deus, que expõe o que realmente o Senhor quer de nós, que vivamos em santidade, em novidade de vida. Pastor, não é para mim, é para você. Pastor, não consigo, consegue. Então a gente vai ver, primeiro, agora vai para a 1 Reis, por gentileza, 1 Reis, vamos falar dos pecados do pai e do filho, vamos denunciar. Outra coisa, gente, quer ser curado? Dá nome ao pecado, não fica falando, dá nome, denuncia o nome, dá nome ao pecado. Sabe por quê? Porque a gente tem um pecado de estimação, e a gente está lá, ele está lá. Lembra do Chico, quando pregou da alma, da cadelinha? Né? A alma quer, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele domestica a nossa alma. Sabe o que é domesticar? É igual um cavalo bravo, porque a nossa carne nunca melhora se não for o Espírito Santo. Ela sempre deseja o que é bom para a nossa carne. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós somos igual cavalos brutos, cavalos bravos, e o Espírito Santo vem e faz assim, ó, quieto. E é assim, gente, não estou chamando ninguém de cavalo nem de égua, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas se não for o Espírito Santo, na verdade, a gente só faz coisa que a gente gosta. A minha esposa diz uma frase muito interessante: não faça o que você gosta, faça o que é certo. Vai virar um livro isso aí.
Não faça o que você gosta, faça o que é certo. Então vamos lá, 1 Reis 12, capítulo 12. 1 Reis capítulo 12, versículo 25 a 33. Olha os pecados desses reis. Na verdade veio lá de Jeroboão, lembra? O pecado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Ao ciúme. Ao ciúme. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês subiram muito para Jerusalém, adora aqui, fica aqui. Vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha o engano. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Ou seja, só fez trapalhada. Levantou bezerro de ouro, consagrou o que não era para consagrar, levantou o que não era para levantar, e aí fez uma bagunça. E quem padece? O povo. Por isso que a gente fala de cobertura espiritual, de paternidade espiritual. Não é uma prisão. Na verdade, queridos, eu aprendi que se você estiver diante de uma liderança em pecado, é igual guarda-chuva furado, vai respingar em você, vai respingar em você. E vamos lá, olha só o que ele fez. Primeiro, mudou os símbolos da religião de Israel. Não precisa lá no templo, não. Levanta um bezerro, um bezerrinho de ouro, bonitinho. Vamos levantar um bezerro aqui, vamos ficar aqui, vamos adorar aqui, por causa de ciúme. Outra coisa que ele fez, foi na adoração do povo de Deus. Não precisa ir para Jerusalém, vamos fazer aqui. Vamos organizar a gente aqui, não é? Não precisa subir para lá, vamos dar um jeito por aqui. Outra coisa, o sacerdócio, ele consagrou, o rei Jeroboão consagrou sacerdotes que não eram levitas. E aí o que aconteceu? Rompeu com toda uma ordem de Deus. Ele não teve a capacidade de fazer o que é certo, ele quis dar um jeito. E a gente sabe que como brasileiro, tem um jeitinho brasileiro, que não é o jeito de Deus. Eu e você temos que fazer o jeito de Deus, não é o jeito brasileiro. Sabe aquela coisinha assim, ó, faz assim mesmo, está tudo bem, ninguém vai ver, ninguém vai descobrir, é desse jeitinho mesmo, vamos dar um somebody love, vamos dar um jeitinho na situação. Não é certo. Nossa, pastor, mas para fazer tudo certo tem misericórdia, não? Vai complicar. Pois é, queridos, é uma decisão, ou você faz o certo, ou você faz o errado. Não tem meio termo. Vamos parar de levantar muro. Vamos parar de achar que tudo é normal, que tudo é... A gente precisa entender que a gente está em batalha espiritual, que a gente sabe que tem as trevas que querem nos tirar do caminho de Deus. E não é porque eu tenho PR na frente, não é porque você tem um título na frente, não é porque você tem 50 anos de igreja, não é isso. Satanás não respeita isso. Quer que eu diga uma coisa para você? Sabe o que Satanás respeita? O tempo de vida que você tem com Deus. Eu postei nas minhas redes sociais a Bíblia e o celular, nos meus stories ali. E aí eu coloquei, a frase diz assim: Satanás não quer, como é que é? Ele quer distrair você. É justamente isso. Líderes
que estão com um legado de pecado querem distrair o povo. Tudo é distração. Ei, olha aqui para mim. Igreja não é entretenimento. Igreja é o corpo de Jesus. Então tem muitos que querem entreter o povo. Só falta colocar um microfone. Oi, quem quer dinheiro? Só pode fazer isso. Porque é do mesmo jeito. Engana do mesmo jeito. Tem que atrair atenção. Tem que ter audiência. Minha imitação foi péssima, eu sei. As datas das festas. Tinha umas datas corretas das festas de Israel, só que esse rei Jeroboão, ele quis mudar a data. Ele quis dar um jeito na situação. Não deu certo. Deus não se agradou. Segunda coisa para abrir as janelas de Deus e receber a visão: jamais volte às práticas do pecado do passado. Queridos, pastor Carlito diz assim, o pior lugar para se morar é o passado. Tem gente que forma uma tenda no passado e fica presa ao passado. Sai de lá hoje, em nome de Jesus. Abre uma nova janela, sai desse passado, sai desse ciclo vicioso, que Deus tem algo novo para você. Olha só, então Jeoacás buscou o favor do Senhor e este ouviu. Agora lá na frente, aí o Senhor, olha só, a misericórdia de Deus, o Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Deus deu um sopro, e o povo de Israel, do reinado de Jeoacás, teve o livramento, mas mesmo assim, continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Ou seja, amados, permaneça em Jesus e não nos seus pecados. Permaneça em Jesus. Queridos, olha só uma coisa que eu quero falar para você. Deus já te livrou da morte. Muitos aqui. Deus já te livrou de tantos, já te deu tantos livramentos. Deus já libertou você de tantas coisas. E ainda tem gente presa. É aquela coisa, a pessoa sai do Egito, mas o Egito não sai dentro dela. Ela só muda de lugar, mas o coração não muda. E Deus está dizendo para nós hoje: eu vou dar um novo coração. Queridos, eu creio. Então, não aceite sobre você colunas de idolatria. Eu já disse aqui inúmeras vezes, idolatria não é só você adorar santo, de barro, de gesso. Respeito muito. Todos os nossos irmãos, sejam católicos, eu respeito mesmo. Só que não adianta, a Bíblia diz que não há um intermediário, não há um intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Então a gente precisa ser verdade. Na sua casa, para de levantar postes ídolos, chamado rede social, chamado televisão. Tenha o discernimento dos pecados que às vezes até a tua própria família tinha, de avareza. Tem gente que é avarento, tem gente que é preguiçoso, tem gente que não dá certo na vida porque é preguiçoso, porque tem braço curto e quer cupinchar nos outros. Tem gente que não cresce na vida porque tem um histórico de que tudo na vida ele quer ganhar de forma fácil, não é assim, gente. Tem gente que tem um histórico de uma vida promíscua, se relaciona com uma pessoa, quebra essa aliança, se relaciona com outra, até achar o homem perfeito ou a mulher perfeita. Não existe, mas existe um santo, um Deus perfeito. Não adianta você querer colocar as suas expectativas em homens, não adianta colocar as suas expectativas em coisas, coloque as suas expectativas em Deus.
Então rompa com idolatria, jogue fora. Queridos, se for preciso Deus, você pedir para Deus, desconstrua tudo, Senhor, na minha vida para construir algo novo, faça isso. Eu te desafio, faça isso, porque você viverá o novo dEle, janelas novas dEle, paisagens novas. Olha só, a conclusão do reinado de Joacás. Nada havia sobrado do exército de Joacás. É quebra. A gente vai se quebrar se não obedecer a Deus. Por isso que a gente precisa se render hoje. Santificai-vos hoje, para receber o milagre amanhã. Não adianta a gente querer viver de qualquer maneira. Não, nada havia sobrado do exército de Joacás, com exceção de tudo isso que você está vendo aí, ó, reduzindo ao pó. Terceira coisa, ou terceira situação, para abrirmos a janela de Deus, para recebermos a visão dEle: deixe os pecados dos seus pais para trás, como eu já estou dizendo aqui. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Não tenha medo de romper ciclos, não tenha medo de romper situações. Se Deus está mandando, se Deus está pedindo, se Deus fala assim, ó, pare de se relacionar com essa pessoa, pare. Se Deus fala assim, ó, se relacione com esse, se relacione. Se Deus falar assim, ó, agora você vai fazer tal coisa, você faz. Agora você vai. Agora você fica, porque é a melhor coisa que devemos fazer, queridos. Não tenha medo de romper ciclos. Não imite o pecado de ninguém. Aprenda com boas referências. Ande com gente de visão. Ande com gente que teme a Deus. Ande com gente que é melhor que você. Tem muita gente melhor do que eu. Tem muita gente melhor que você. Vamos andar com esse povo. Para de ter ciúme. Para de pensar no outro. Para de projetar no outro uma coisa que você está idealizando, sonhando. Viva o novo de Deus para você. Milagre, cura, restauração de Deus para nós é personalizado. Quarto, receba e viva sua paternidade espiritual. Isso aqui é forte. Versículo 14. Olha o rei: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. O rei está dizendo: tu és forte, mesmo diante dessa enfermidade que o Senhor está, você é forte, tão forte, que quando jogaram aquele soldado, aquele rapaz ali, na cova de Eliseu, o que aconteceu com ele? Ressuscitou. Ei, estão achando que você não vai dar em nada, estão achando que você é fraquinho. Nós somos fracos pela carne, mas somos muito fortes pelo Espírito. Muito fortes, muito fortes. Você às vezes não tem noção do quanto você é forte. Você às vezes não tem noção do quanto você vai voar. Você não tem noção do quanto Deus vai fazer na sua vida. E tem muita gente que, eu usei essa expressão, não sei para quem, que parece que está numa gaiola com as asas para fora. Quer voar, mas está pesado, não consegue, fica preso, fica limitado. O nosso Deus é ilimitado, nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. E Deus quer te usar. Receba a vida e viva a paternidade. Olha só, um dia Eliseu recebeu essa palavra. Eliseu disse essa palavra para Elias, e reproduziu agora com a palavra desse rei, de Joás. Joás viu Eliseu como um pai espiritual, como alguém que poderia dar destino à sua vida. E queridos, eu aprendi, e eu falei de manhã, eu vou falar aqui, eu vou fazer uma pregação um dia, só de máximas da cultura da nossa igreja. E uma cultura da nossa igreja é essa aqui, essa frase aqui, ó. Vamos falar alto? 1, 2, 3, vocês me ajudam aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Você recebe da unção que você respeita e compartilha dessa.
você recebe da unção que você respeita. E isso é algo tão importante que tem muita gente ferida ferindo. Tem muita gente que sofre com a orfandade, que não tem a paternidade bem resolvida na sua vida em Deus, em relação à liderança. A pessoa não consegue se submeter. Isso é sinal de orfandade. Eu disse para vocês das duas mesas que nós precisamos sentar: a que a gente lidera e que a gente escuta, ouve e fica quietinho. Mas tem gente que não sabe sentar na mesa para ouvir, só quer mandar, só quer falar, só quer. Isso está errado. A gente precisa ter a capacidade de sentar na mesa e ouvir pessoas melhores, mais inteligentes, mais santas, mais inspiradoras que nós. E eu sempre estou dizendo isso aqui: você pode ser melhor, você tem capacidade para ser melhor, você tem dom, você tem capacidade, só depende de você. Amém? Então, se você não encontrar a satisfação da paternidade, você só poderá oferecer a escassez da orfandade. Tem gente que você conversa que exala a orfandade na fala. Precisa de ajuda, nós estamos aqui. Só que eu vou entender, sabe como a paternidade de Deus? Falando com Ele. Ele é o teu pai. Não transfira a paternidade espiritual de Deus para um homem. Eu, como a figura de um pastor, como pai espiritual, eu quero que você cresça. Eu não quero você na minha mão, e nem eu na sua, mas eu quero que você avance, que você voe, que você viva os propósitos de Deus, porque o teu crescimento é o meu alívio. O teu crescimento é o meu alívio, porque a gente vai liderar mais, a gente vai, nós todos aqui, vamos ganhar mais pessoas, nós vamos fazer mais coisas para o reino, nós vamos influenciar mais. Você entende? Então, diante do que eu estou dizendo, nós precisamos entender a parte, quando falamos de paternidade espiritual, e sobre a vida aqui do profeta Eliseu. Olha que interessante, vamos aprender a paternidade, porque a paternidade ela traz abastecimento. Ela não apenas te coloca um combustível, mas ela liga o motor. Ela te dá a oportunidade de crescer, de avançar. Por isso que eu digo para o meu filho: você será muito melhor que eu. Você tem que declarar sobre as pessoas que você está junto: você será melhor que eu, porque eu estou plantando o legado. Nós lideramos um legado espiritual. Tudo que nós estamos vivendo aqui, gente, vai ter pessoas depois que vão assumir, quem sabe, os seus filhos, as nossas crianças que hoje são crianças, amanhã estão liderando a igreja. Abastecimento. Outra coisa, encorajamento. Palavras de encorajamento. Não desista, não pare, me ajuda, vamos lá. Outra coisa, prestação de contas. Ninguém vive sozinho. Todo mundo precisa prestar conta para alguém. Todo mundo precisa parar para ouvir, para crescer. Prestação de contas. Sabe o que é prestar contas? É dizer: olha, eu fiz isso, né? Me ajuda nisso. Olha, eu estou pensando isso. Que você... É isso, é unidade. Outra coisa, discipulado. E eu quero fazer um parênteses aqui sobre discipulado. Que muitos de nós achamos que discipulado é nós temos o controle sobre a vida de alguém. Discipulado não é ter controle. Discipulado é facilitar para que a pessoa viva o seu destino. Então, muitos de nós às vezes pensamos que discipulado é ficar enfurnado na casa de alguém. E não é isso. Não. Queridos, eu
com 19 anos de ministério pastoral, 42 anos, sabe quem me discipulou? A Bíblia. A Bíblia. Fui aprender a questão do discipulado já 8 anos atrás, quando eu sentei com o pessoal lá da igreja da cidade. Eu sentei, vem cá, eu sou assim, contei a minha história. Eles contaram a história deles. Ok, agora vamos avançar. Discipulado não é você encher a mamadeira de leite e fica procurando boca para mamar. Discipulado é você dar um cajado e falar assim: filhão, chegou a hora. Você vai ter um momento de mamar, mas depois você vai ter um momento de servir, de avançar naquilo que Deus tem para você. Discipulado não é só tempo de mesa. Discipulado é imitar aquele que é referência para você e fazer melhor. Jesus teve discipulado com seus próprios discípulos 3 anos e meio. E quem tornou-se Pedro? Quem tornou-se os discípulos? Ei, o discípulo tem que ficar muito melhor que o discipulador. Se isso não acontecer, não é discipulado, é manipulação. Nem um amém? Aleluia. E às vezes a gente acha que discipulado faz isso, faz aquilo. Queridos, não é assim. O discipulado é você sim ter uma pessoa que tem voz no seu coração, mas você também tem voz no coração da pessoa. Não é manipulação, ok? Avancemos. Limites. Paternidade espiritual tem limites. E eu quero dizer aqui com todo respeito, com muito amor para você, que você vai entender o que eu quero dizer. Entre ser o seu pastor ou o seu amigo, eu quero ser seu pastor. Porque muita amizade, muito risinho, muito nhenhenhê, não leva ninguém nada. Eu aprendi isso esses dias atrás. Não adianta, porque se tiver um discipulado, uma unidade saudável, é normal que você vai ter mais afetividade, que você vai ter mais, principalmente agora, vários pastores, várias liderança, porque eu compartilho da visão para todo mundo, gente. Eu não tenho aqui um clubinho, eu não tenho aqui um grupinho de pessoas que eu sento, compartilho a visão. Eu compartilho a visão com todo mundo. Com o ministério de louvor, eu compartilho com o ministro do som, eu compartilho com o OC, eu compartilho com a recepção, eu compartilho com eventos, eu compartilho com todo mundo, com o decolando. Por quê? Porque a visão é a mesma. Não há departamentos da visão, a visão é única. Agora, diante do limite, cada um tem um limite. Eu não posso ser invasivo na sua vida, você na minha. E outra coisa, eu não sou teu pastor exclusivo. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho esposa. Eu tenho um monte de gente que precisa de ajuda. Eu não vou atender sempre o teu chamado do Batman. Não vou conseguir. Por isso que eu tenho liderança. E quando eu não puder atender um chamado seu, por favor, não pense que eu estou te desprezando. É porque, gente, para administrar tudo isso, nós estamos falando de uma igreja não tão grande. Porque eu quero descentralizar. Eu não sou teu guru. Eu não sou lâmpada mágica. Eu não tenho lâmpada mágica. Eu choro, tenho dificuldade, eu tenho dúvida, eu tenho problema, eu tenho coisa para resolver, eu tenho a carne para matar todo dia, eu tenho a minha vida também. E tem gente ainda que acha que pastor é super-herói. Eu não sou super-herói. Tem limite. Eu não tenho um tempo exclusivo só para você. Vai chegar uma hora que eu te aconselho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Vai chegar uma hora que eu falo assim: querido, deu agora você vai aconselhar. Agora você vai ajudar outros. Eu falei aqui que na igreja nós temos salas, né? Você entra na minha sala, você sai enviado. Você entra na sala da pastora Edna, se acalma, se tranquiliza, ela dá aquela palavra
profética para você, dar aquele, aquela direção. Você vai na sala da pastora Juliana, ela fala assim, não é assim não, você vai fazer isso. E você sai da sala assim, eu vou mesmo, eu vou embora, eu vou fazer isso aqui. É assim, gente, é assim, tem limite. Tem gente que acha que a gente, com os novos que chegam, o pastor não está dando cuidado para mim, o pastor não está olhando para mim. Poxa vida, mas você já desmamou faz tempo. Eu estou cuidando de quem está chegando novo, que está com chupeta ainda. Não é assim a cultura da igreja? Os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. Não é assim, igreja? Não estou ensinando vocês assim, não é? Os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. Mas não tem tempo para mim. Mas a igreja está crescendo, não tem mais espaço para mim. Orfandade. Quem tem paternidade espiritual tem para onde recorrer. Igual o pastor, igual o esposo da Leslie disse. Quando você está com um problema, quando você é da família, quando você pertence, você sabe que a paternidade, quando você tem paternidade, você tem para onde correr, você tem para quem falar. Amém, queridos? Você não vai morrer sozinho num incêndio. Eu já disse esse exemplo, eu vou dizer de novo, até a gente gravar. O fogo está pegando, tua casa começou a pegar fogo. Você senta no sofá e fala assim: ô bombeiro, bem que você podia vir, né? Ô bombeiro, bem que você podia chegar na minha casa agora, não? Se você não pegar o bendito do celular, por favor, vem agora que a minha casa está pegando fogo. Aí o bombeiro vem. Amém? Paternidade espiritual não é a garantia que você não vai ter problema em incêndio, mas é a certeza de quando tiver, você tem alguém a recorrer. Isso é paternidade. Amém, amados? Jesus Cristo, já é 9 da noite. Eu não vou acabar a mensagem agora. Já deu, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, não dá tempo, mas eu quero dizer para você hoje, que Deus tem janelas novas para você. Eu só vou passar os tópicos aqui, não vou conseguir passar. Quinto, veja e haja com paixão até o fim. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, e ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Você é imparável. Deus mandou fazer algo, faça até o fim. Ok, queridos? Ok? Olha só, 90% da água, ou 90% de água não enche um copo. Você precisa permanecer, você precisa perseverar, porque Deus é com você. Amém, amados? Sexto, lance todas as suas flechas pela janela que Deus te abrir. Lance, tome essa atitude, ok? Olha só, o homem de Deus ficou irado com ele, disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Ou seja, persevere, vai até o fim, ok, amados? Ok? Por último, honre e valorize as pessoas de Deus na sua vida. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país todas as primaveras. Ou seja, o profeta Eliseu, o profeta de Deus, fez milagres. Até lá, os ossos de Eliseu fez milagres. Ou seja, o que eu quero dizer para você é, um homem que tinha tanta unção de Deus, que mesmo depois de morto gera vida. E olha só, um homem de Deus que foi desprezado, não despreze as pessoas que têm voz ao seu coração. Continue, avance, porque Deus levantará profetas sobre a sua vida. Deus levantará profetas de Deus para te dar um destino profético. Tenha um ouvido ensinável, tenha um coração reclinável, um coração que ouça a voz de Deus, e você será bem sucedido. Queridos, Deus tem janelas para uma nova visão. Não desista enquanto não encontrar e ver os sonhos de Deus para a sua vida. Olha só o texto que diz: tendo pois Davi servindo os propósitos de Deus em sua geração, adormeceu, morreu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Davi servindo ao propósito de Deus. Enquanto Deus tem propósito da sua vida, você vai continuar nessa terra para glorificar o nome dEle. Amém, queridos? Amém? Seja um líder flecha, inflamado, alcance o alvo e cumpra o seu destino profético nessa geração. Amém, amados?